Segundo nas Nuvens, Congresso de Música. Impactos das apropriações culturais à luz da etnomusicologia. Estudo de caso sobre o disco Roots da banda Sepultura. O presente ensaio é um esboço do meu pré-projeto, onde abordo a questão das apropriações culturais. O objetivo é pesquisar e aprofundar o tema em uma dissertação de mestrado na área de música e cultura. O objeto em estudo é o disco Roots, de 1996, da banda Sepultura, um álbum com grande projeção na mídia e sucesso de público e crítica especializada. Este álbum estampa na capa e contracapa figuras indígenas e utiliza nas músicas temas que remetem às estéticas ameríndias e afro-brasileiras, contando com participação da tribo Chavante, do grupo baiano de percussão Olodum, do percussionista, produtor Carlinhos Brau. Servirá como referência de raciocínio neste meu trabalho, dentre outros textos, o artigo de José Jorge de Carvalho, 2010, sobre a espetacularização e canibalização das culturas populares na América Latina. Carvalho aponta que quando a moda e os clichês ditados pela indústria começam a declinar, há uma procura idealizada pela própria indústria por novas culturas descritas como exóticas, transformadas em um novo produto para o mercado. Neste sentido, observamos que esse tipo de apropriação é mais comum que possamos imaginar. Um exemplo disso, dentre tantos, seria o disco Tambores de Minas, de 1997, de Milton Nascimento, que conta com elementos da música popular mineira, como o congado, apenas como mais um componente em meio à coreografia, iluminação, cenário e figurino, apresentando um discurso ecológico e cultural. Ora, considerando o exemplo acima e o objeto de estudo daqui, vem à tona a seguinte pergunta. A apropriação musical dos elementos da cultura ameríndia e afro-brasileira em Roots, de 1996, comparada com o processo criativo dos Tambores de Minas, de 1997, não seria muito mais que uma síntese, um diálogo estético, uma apropriação assimétrica que remete a uma leitura estereotipada? Um breve contexto histórico-cultural. Movimento metal versus Clube da Esquina. Podemos dizer que, historicamente, quase 2 décadas demarcam 2 grandes movimentos da música popular em Minas Gerais. A Rua Divinópolis, esquina com a Rua Paraisópolis, se tornou palco do primeiro movimento, batizado como Clube da Esquina. Jovens músicos, compositores, letristas e poetas encontravam para criar uma música que expressasse o sentimento dos mineiros e da cidade, na harmonia inusitada e sofisticada, com as letras engajadas de Márcio Borges e Fernando Brant, que emergiu a música de Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Com o final da ditadura, em meados dos anos 1980, a música do Clube da Esquina já não era mais a mesma. Não era mais aquela de oposição e sim corroborava com movimentos neoliberais. Milton Nascimento abraçou a nova república, traduzindo sua música em símbolos de fraternidade e caridade. O segundo grande movimento, que surge em Belo Horizonte e exporta o nome da cidade para o mundo, nasce mais pulverizado pela capital e, nesse contexto embrionário, o metal destaca-se o fato de sua música contradizer todos os ideais, em todos os aspectos, daquele do Clube da Esquina. A negação ao regionalismo, ao catolicismo tradicionalmente mineiro e as políticas opressoras da mídia serviram para alavancar o sentimento juvenil da época. Então, neste cenário, um grupo de garotos, do já musicalmente reconhecido bairro de Santa Teresa, forma uma banda de metal, sendo apenas mais uma dentre várias outras daquela época. Sepultura foi o nome escolhido pelos irmãos fundadores Massimiliano Antônio Cavaleira e Igor Graziano Cavaleira, respectivamente com 13 e 12 anos de idade. Dentre várias dificuldades de início de formação, esse primórdio se estabiliza com Jairo Guedes na guitarra, Paulo Xisto Pinto Júnior no contrabaixo, Igor na bateria e Max nas guitarras e vocais.
Surge então o apoio de uma pequena loja de discos especializada em rock e metal internacional, Cogumelo, que se tornaria uma gravadora distribuidora e primeiro selo independente no cenário de música punk e metal nacional do país. A banda evolui e assina contrato com a Cogumelo, lançando 3 discos. O primeiro deles, Bestial Devastation, de 1985, um split álbum com a banda conterrânea Overdose. Neste formato, cada banda utiliza um lado do LP. Na sequência, Morbid Vision, de 1986, primeiro disco solo, e Esquizofrenia, de 1987. Os 2 primeiros discos possuem a estética de uma temática antirreligiosa e apocalíptica, refutando toda a tradição mineira católica e cristã, além das letras das músicas em inglês, como se previsse uma carreira internacional. No terceiro álbum, traz temáticas sociais e psicossociais, além da mudança estrutural na formação da banda, com a entrada de Andreas Rudolf Kisser substituindo Jairo Guedes nas guitarras solo. Estes materiais serviram de trampolim para a banda assinar contrato com a gravadora holandesa Roadrunner, ganhando o mercado internacional. Os discos lançados a partir de então, Bernard Remains, de 1989, Arise, de 1991, Cause AD, de 1993, consolidam a carreira internacional caracterizada por uma transformação e mutação de temas, provando uma pseudo-originalidade à frente de seus críticos. Volta às raízes. O caso do disco Roots, de 1996, traz à tona vários questionamentos sobre apropriações culturais. Podemos apontar, por exemplo, se de fato a utilização de uma estética ameríndia e afro-brasileira trouxe notório sucesso e exposição para a banda, qual foi a contrapartida disso para esses grupos que participaram das composições e arranjos? Sendo assim, para Carvalho, quando um artista extrai uma forma cultural tradicional afro-brasileira ou indígena, há uma canibalização daquela cultura, pois a incorporação e a inserção em sua obra traz uma ressignificação e recontextualização do que antes era parte das culturas nativas. Observamos então a arte de capa do disco em questão, estampado um rosto indígena, inspirado na antiga cédula de 1000 cruzeiros. Objetivos e metas da pesquisa. O objetivo geral do projeto será ampliar o diálogo sobre apropriações culturais. Nesse sentido, serão delimitadas as seguintes metas: pesquisar etnografias e literatura sobre música da tribo Xavante e sobre o grupo Olodum, analisar de forma contextual e crítica o material fonográfico e videográfico produzido a partir do disco Roots da banda Sepultura, pesquisar etnografias sobre tribos urbanas, descrever o contexto histórico-cultural da trajetória da banda até o Roots, associando as raízes dialéticas entre Clube da Esquina e Movimento Metal de Belo Horizonte. Analisar, ampliar e aplicar referencial teórico com base na discussão sobre apropriações culturais. Metodologia. Essa pesquisa tem como unidade de análise o disco Roots da banda Sepultura. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva. O objeto desse tipo de pesquisa evidencia as características de determinada população ou fenômeno, buscando assim estabelecer correlação entre variáveis, definindo sua natureza e servindo, enfim, de base para explicar os fenômenos descritos. Essa pesquisa se utilizará de abordagem qualitativa, sendo um estudo de caso. O principal instrumento para a coleta de dados será a pesquisa bibliográfica, documental e entrevista com membros e ex-membros da banda, a fim de relatar a experiência da produção musical obtida através do encontro com a tribo Xavante com o grupo Olodum. A técnica de dados utilizada será a análise de conteúdo. Considerações. Em uma dissertação de mestrado, pretendo aprofundar nos conceitos que permeiam esse pré-projeto, buscando trazer uma discussão sobre apropriações culturais à luz da etnomusicologia, observando também as fórmulas musicais presentes, os conteúdos verbais e estéticos, além das associações com referências simbólicas do material artístico, musical e videográfico. Feitas as considerações, eu agradeço por assistir esse vídeo. Sou Flávio Garcia, graduado em Música e Licenciatura pelo Centro Universitário Isabella Hendricks. Segue e-mail para contato. Dúvidas, sugestões e opiniões acerca do assunto tratado podem ser feitas também nos comentários do vídeo. Desde já agradeço o interesse. Muito obrigado.